Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais. Estou aqui com Salomão César, superintendente da Escola Dominical aqui na nossa igreja local. Essa igreja, ela pertence aqui à cidade de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, e a Derne, nossa igreja mãe. Temos o pastor coordenador, pastor Georgene Silva. E hoje você é nosso convidado, hein, Salomão, a participar mais uma vez desse programa, que seja uma bênção para a tua vida. Estamos falando, meus irmãos, da criação, do nascimento aí da igreja de forma mais institucionalizada. Essa é que Salomão está mostrando para você, a nossa lição, que tem o título geral, A Igreja em Jerusalém. Subtítulo, Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, estamos falando sobre a igreja de Jerusalém, essa igreja que falamos aqui sobre a igreja mãe, não é isso? Então, a igreja de Jerusalém foi onde ali os apóstolos se reuniram e lá saíram para fazer as viagens missionárias, mais diretamente do nosso apóstolo Paulo, que de maneira mais abrangente realizou esse tipo de missão, saindo dos muros de Jerusalém, indo até Samaria, Judeia e até os confins da terra. E esse evangelho tem também nos alcançado. O mesmo evangelho que ergueu a igreja em Jerusalém após morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ela também está presente aqui. E uma das características desta igreja, nós vamos hoje comentar sobre essa característica, que é a característica base, né, isso, de toda a igreja, primordial, nós podemos dizer, primordial de todo o cristianismo. Vou mais a fundo, que é o amor. Nosso título fala assim, lição número 5, uma igreja cheia de amor. Meus irmãos, antes de entrarmos na lição propriamente dito, vale salientar que esse programa não tem a intenção nenhuma de substituir a EBD, a Escola Bíblica Dominical, na sua igreja local. É necessário que você compareça na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e tenha esse programa como um apoio, como uma ferramenta para lhe ajudar mais e mais nos seus estudos desta lição. Então fique muito à vontade para comentar, para criticar, para compartilhar esse conteúdo, para que essa plataforma saiba que isso tudo aqui é muito relevante e mais pessoas possam ser alcançadas também pela palavra do Senhor. Meus queridos, nosso texto áureo da nossa lição está lá no livro de Atos, capítulo 4, 32. Você sabe que o livro de Atos, ele foi escrito também por Lucas, o evangelista Lucas, que tem o seu próprio evangelho, traça a biografia de Jesus, direcionada a uma personagem grega, e também, a mesma forma que ele escreve a questão desse livro de Atos dos Apóstolos, ok? Muitas pessoas conhecem o livro de Atos dos Apóstolos como um grande resumo daquilo, tudo o que aconteceu realmente ali no Novo Testamento. Meus irmãos, diz assim o nosso texto áureo, como eu já falei, repito, Atos 4 e 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Verdade prática diz assim, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. E daqui, meus irmãos, nós já tiramos duas importantes lições. Quais seriam? A primeira, porque é importante nós enfatizarmos isso. Vamos também aprofundar isso ao longo da lição, mas já quero entrar nessa questão aqui. Existe, principalmente nos teólogos liberais, a fundamentação da ideia de uma igreja comunista, aos modos do comunismo que nós entendemos aqui, de maneira no nosso Ocidente, que a base para
Ora, o comunismo era essa questão. Então eles dizem que a igreja de Jerusalém era uma igreja que praticava o comunismo, ok? Praticava o comunismo, que vivia realmente nessa questão da prática do comunismo. Só que existe uma diferença básica que eles não falam quando citam esse tipo de situação que é mentira. O que seria essa diferença básica? É que aqui não existia a obrigatoriedade de você se render a nenhuma imposição humana. Aqui as coisas eram compartilhadas de igual modo, porque como diz aqui o texto, o coração era um, a alma era uma. Então era de maneira muito voluntária. As pessoas não existia nenhum peso estatal obrigando que as pessoas dividissem entre elas os seus bens em comum. Não. Mas era realizada de acordo com o coração, a disposição das pessoas, ok? Então, esse compartilhamento de coisas era de maneira muito, mas muito amorosa, voluntária. Não existia obrigação alguma para se proceder desta maneira, ok? E a outra lição importante que nós vemos aqui é a questão que já nós tocamos nesse assunto, que é a prática do amor. A prática do amor, meus irmãos, é mesmo essa base fundamental do Evangelho. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. O amor sendo o fundamento de toda a Escritura. Então, meus irmãos, o cristianismo se faz realmente fundamentado no amor. Amém? Vamos seguir aqui. Temos agora a nossa base da nossa lição, que é a leitura bíblica em classe, que é de onde é extraído o conteúdo da nossa lição. Está também no livro de Atos, capítulo 4, 32 a 37. Meus queridos, é necessário que você faça em loco, na sala de aula, ok? A leitura na íntegra, por completo, aqui da leitura bíblica em classe, para que todos possam saber onde está localizada, né, a lição que ali esteja realmente sendo explanada pelo professor. A nossa introdução diz assim: nesta lição veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que as suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que lhe foi derramada abundantemente. Então, meus irmãos, nós falamos aqui que existia essa prática mesmo do amor de forma realmente ali vista no compartilhamento das coisas, para que ninguém tivesse falta, para que as pessoas tivessem realmente ali os seus mantimentos, para que as pessoas tivessem ali como se sustentar sem que houvesse uma discrepância muito grande entre elas. Então, a necessidade do outro era a minha necessidade. E isso não é uma atitude humana. Isso não é porque eu sou bom, não. Mas isso era, como diz aqui o nosso autor, a manifestação da graça de Deus no coração das pessoas. Naquele momento era necessidade, se fazia a necessidade que a igreja se comportasse muito dessa maneira, ok? Para que a igreja pudesse crescer em meio a um contexto de perseguição. Você sabe que a nossa igreja, a igreja de Jerusalém, nesse tempo aqui, nascendo ainda, ela sofreu uma intensa perseguição. Então, se a igreja não trabalhasse em unidade, ok? Não trabalhasse em unidade, a coisa ficaria muito mais difícil. E o Espírito Santo de Deus, ele sabe como trabalhar. Ele é Deus, ele é o Senhor. Então, ele coloca esse sentimento de amor fraternal entre os irmãos, para que ninguém realmente ali tivesse muita falta de alguma coisa, ok? Então não era uma atitude meramente humana, não era porque as pessoas eram boas o suficiente, não, mas sim era a graça de Deus atuando de maneira muito eficaz na vida dos crentes e constrangendo os crentes a serem unânimes em todas as coisas. Meus irmãos, continuando aqui, diz o nosso autor:
Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário, generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades cumpridas. Então, meus irmãos, uma marca da presença de Deus, Salomão, na vida do crente, na vida do cristão, é a prática do amor. O amor aqui não é um sentimento, um mero sentimento, não. Mas o amor aqui, ele é uma atitude. Quando Jesus, o apóstolo Paulo também reitera isso, dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos, não é que eu possa ter um sentimento bom por aquele que me faz mal, não. É a questão de eu ter uma atitude boa para com aquele que teve uma atitude má para comigo. Isso é a manifestação do amor de forma prática. É amar a todas as pessoas ali, inclusive aquele que nos maltrata. Isso é um mandamento bíblico. Nós só alcançamos, repito, essa situação em nossa prática cristã quando nós realmente estamos cheios do Espírito Santo. Amém. O primeiro tópico da lição vai nos dizer, tem como tema, podemos dizer que o amor manifestado na comunhão cristã. O primeiro ponto, o crescimento da igreja cristã. Olha, essa lição, nós vamos estudar, como o professor Isaías falou, sobre o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, do versículo 32 ao 37. Então, a gente vai ver aqui passo a passo, cada versículo, que ele vai narrar o crescimento da igreja. E esse crescimento, a base para ele foi o amor. Então, ele diz aqui na lição que nesse ponto da narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Então, ele já se refere a esse termo multidão no versículo 32, a esse crescimento da igreja. E ele diz aqui que essa expressão pode ser entendida como o sentido de uma grande número, ou assembleia, podemos dizer. Então, mostra a igreja crescendo, aumentando os membros. E essa prova, por quê? Porque aumentava, porque tinha Deus no meio da igreja. Tinha a unção do Espírito Santo, como a gente viu nas lições passadas. A unção do Espírito Santo no meio da igreja, nos membros que foram batizados com o Espírito Santo. Então, ela crescia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja. Quer dizer, a da igreja grande. Assim como a igreja grande ou uma pequena, a igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Tanto a igreja pequena como a igreja grande, ela enfrenta desafio, enfrenta as lutas. É preciso ter o amor de Deus derramado nos corações. Por isso que nessa lição, a palavra-chave é amor. É o principal, é a essência, como o professor Isaías falou no início aqui. Então é preciso ter essa essência no meio da igreja, o amor de Deus derramado nos nossos corações. Contudo, os desafios e problemas de uma grande de cada um. Assim, diferentemente e de igualdade, equidade não enxergar as pessoas como sendo todas iguais, e por isso busca forma de ajudar os que estão desequilibrados entre eles. Ele não está querendo dizer que a igreja todos são por iguais. Não, há diferenças de uma pessoa para a outra. Então, é importante o pastor, a igreja, os irmãos, ver isso e cuidar dos mais fracos. Está acompanhando, está ajudando. Então, a igreja, no início aqui, ela cresceu, porque vocês vão ver que o texto aqui, todos se preocupavam em cuidar um do outro. Havia essa preocupação, esse cuidado, esse amor fraternal que existia entre eles. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também no meio deles. Diz assim a lição: estes, geralmente, em maior número, logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessas situações. Então, eles sabiam que existia essa realidade, sabiam que tinham pessoas de diferente nível social,
financeiro. Então, eles cuidavam para que todos tenham o acesso à ajuda, não se afastavam, não faziam como algumas igrejas fazem, que porque fulano tem menos condições financeiras, eu tenho mais, então eu me afasto dele, ele lá e eu aqui. Não. Tem que haver esse cuidado, tem que haver esse cuidado, esse amor derramado nos corações, para que haja mantimento, para que haja cuidado no meio da igreja, irmãos, é isso. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso segundo subtópico, né? Estamos falando ainda sobre essa questão da prática do amor na igreja de Jerusalém. Não poderia ser diferente, meus queridos. Nós já citamos aqui que o contexto, né, da igreja de Jerusalém era um contexto de muita tribulação, de muita perseguição, e se a igreja vivesse ali em divisão, a coisa não iria dar certo. Então, quanto mais a igreja praticasse o amor, mais unida, mais reunida, mais unida ela estaria, e mais apta a vencer os desafios contextual daquele tempo, ela seria. Então, muito importante isso, era o trabalhar de Deus. Meus irmãos, o nosso segundo subtópico fala assim, os desafios do crescimento. Então, para resumir aqui o nosso segundo subtópico, o nosso autor traz e diz que a igreja ela ia crescendo, crescendo, crescendo. Uma coisa é você administrar uma igreja com poucas pessoas, relativamente a coisa fica um pouco mais fácil, ok? Mas a igreja crescendo de maneira geométrica, como diz aqui o nosso autor, né, se expandindo tanto em Jerusalém e ia futuramente também alcançar aí outras cidades ali circunvizinhas, até mesmo mais distante. Veja, Roma foi alcançado pelo apóstolo Paulo, né? Instituída ali uma igreja também, meus irmãos. Então, a igreja ia crescendo e o nosso autor aqui deixa muito claro que a única forma que a igreja realmente conseguiu lidar com essa complexidade do crescimento da igreja era realmente aquilo que o Espírito Santo trabalhava na vida das pessoas, que era a prática do amor. Nós temos que bater nessa tecla, meus irmãos, que sem a prática do amor não existe cristianismo. Sem a prática do amor, sem eu observar a necessidade do outro como a minha própria necessidade, não existe cristianismo que possa sobreviver, meus queridos. Aqui, a igreja de Jerusalém é um grande exemplo disso. Então, partindo desse exemplo, eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo como igreja. Muitas pessoas, Salomão, têm o péssimo hábito de analisar e criticar a igreja como se ele não fosse igreja. Ah, porque a igreja não faz isso. Ah, porque a igreja não faz aquilo. Você é a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Ok? Então, analise primeiro, como diz o apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu tenho que fazer essa autoanálise, melhor dizendo. Como é que eu estou me comportando em relação ao amor ao próximo? Será que a igreja pode contar comigo em relação a isso? Será que eu estou sendo igreja verdadeiramente nesse quesito? Eu tenho que fazer essa autoanálise, meus queridos. O nosso autor traz também dizendo que o apóstolo Paulo, ele diz que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. E também diz lá em Colossenses que o amor, ele é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Veja que o apóstolo Paulo, ele inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo, ele traz isso, ele mostra isso, que a prática do amor entre os irmãos, não importando a época e não importando também a questão da quantidade dos irmãos, porque uma igreja pode ser pequena, uma igreja pode ter um pequeno número de membros, se ali não tiver amor, ela não vai subsistir. E a igreja grande também, da mesma forma, em relação ao número de pessoas. Então, meus irmãos, não importa. O que importa realmente é que a igreja viva, procure viver a questão da unidade em Cristo Jesus, ok? O próprio Jesus falou e disse que os discípulos do Senhor deveriam ser um, como ele era com o Pai. Então, o princípio da unidade se dá com esse vínculo da perfeição, Salomão, que é a prática do amor mesmo. Amém. A gente está vendo sobre o amor manifestado
comunhão cristã. A gente viu o crescimento da igreja cristã, vimos o desafio do crescimento, que foi como o Isaías acabou de comentar. Vamos ver o terceiro ponto do primeiro tópico, a vida interior. Ele usa aqui a expressão que está no versículo 32 do capítulo 4, e era um o coração e a alma. Mostra aqui a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Era um só coração, um só desejo, uma só vontade. Não havia as divisões, as divisórias, as brigas, as contendas. Não havia um só Espírito. Porque o Espírito Santo o capacitou para poderosamente os cristãos para cumprir a missão, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Pregar o Evangelho. Evangelismo é fundamental, é a tarefa de evangelizar, sair das quatro paredes. Então, a vida interior que eles demonstravam aqui, que era uma unidade, um coração puro, que é isso que Deus pede para nós hoje. A igreja andar em unidade, em comunhão, pregando o Evangelho, saindo às ruas, porque as almas estão morrendo sem escutar o Evangelho. E é preciso pregar o Evangelho. Então, aqui na igreja, essa primeira igreja, aqui no início da igreja, tanto mostrou o crescimento da igreja, o crescimento cristão, como mostrou o desafio que eles enfrentavam, as lutas que eles enfrentavam, e mostrou também a unidade, a vida interior de unidade que eles tinham. Com isso, concluímos esse primeiro tópico da lição, e o resumo nos diz assim, que a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalece a igreja e a sua missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no fim do nosso primeiro tópico, onde abordamos aqui alguns temas relacionados a essa questão da prática do amor na igreja primitiva. Agora vamos aprofundar um pouco mais, meus irmãos. Chegamos aqui no segundo tópico, que diz assim, o amor como manifestação da graça. E para também fazermos aqui um apanhado sobre esse tópico, meus irmãos, a graça como manifestação do Espírito. Então, o nosso autor aqui ele deixa muito claro que, para que haja a manifestação dos dons espirituais, o Espírito Santo ele quer habitar num ambiente que lhe é próprio. E o ambiente que é próprio para o Espírito Santo é onde existe o amor cristão. Onde existe divisão, ali não existe a atuação do Espírito Santo. Onde não existe comunhão dos irmãos, não existe ali a atuação do Espírito Santo, na manifestação dos seus dons. Então, ou seja, meus queridos, para que a graça seja mais e mais manifestada dentro da igreja, dentro ali da igreja local, entre os irmãos, para que isso aconteça de maneira bem frequente, é necessário que o Espírito Santo possa encontrar na vida dos irmãos uma comunhão verdadeira, que só assim ele manifestará assim os seus dons em forma de poder e graça. Obviamente que uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, meus queridos, ela manifesta os frutos do Espírito. E o amor é um fruto do Espírito. Então, uma marca de uma igreja espiritual não é, Salomão, meramente a manifestação de dons. Isso é consequência. Porém, mas uma igreja realmente espiritual é uma igreja que manifesta em si, dentro da sua membresia, a manifestação do amor e de todos os frutos do Espírito. Ok? A manifestação espiritual de cura, milagres, nós cremos nisso, sabemos que o Espírito Santo ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele faz isso da forma que ele quer, quando ele quer. Porém, meus queridos, nós temos que deixar claro aqui isto. A marca principal de uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo é quando ela manifesta os frutos do Espírito. E os dons é consequência desse posicionamento em amor ali da igreja, meus irmãos. Então, é a grande base da igreja.
E ele segue aqui dizendo que uma igreja cristã, verdadeiramente cristã, não é feita baseada em regras e nem meramente em costumes. Muito embora as regras e costumes sejam importantes para trazer um padrão ali institucional, mas eles não devem ser em si mesmo o fim da igreja. Negativo. Eles não passam mesmo assim de uma padronização de uma instituição, as regras e os costumes. Porém, o fim em si mesmo da igreja é o fundamento do amor, é a manifestação do amor. Ah, meu irmão, mas eu não consigo ter algo para compartilhar para o meu irmão, para demonstrar o meu amor por ele. Você tem sim. Você tem 2 joelhos, ore pelo seu irmão. Se você não consegue ter algo físico, material, para compartilhar com o seu irmão, mas você pode dedicar momentos do seu dia para orar por ele. Você pode sair nas ruas, como Salomão já colocou aqui, evangelizando pessoas. Você pode trazer uma palavra de consolo. Isso tudo é manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Então, meus queridos, a graça de Deus ela é manifesta onde o Espírito Santo encontra comunhão, amor, dentro, parte ali, fazendo parte mesmo da membresia da igreja, Salomão. Também o segundo ponto do segundo tópico tem como tema a graça como favor imerecido. E é um favor imerecido mesmo, porque por mais que a gente faça, a gente não merece a graça de Deus. Por mais que você tente imaginar um valor que possa comprar essa graça, não existe valor. A gente não merece. A Bíblia diz que a nossa justiça, o que a gente vem a fazer, é como trapo de imundície para Deus. A graça de Deus é derramada no nosso coração através de Jesus Cristo. Derramou seu sangue precioso na cruz. E ele diz aqui, lá em Atos capítulo 4, versículo 33, ele usa o tema assim, que ele diz assim na lição: ainda há um pouco outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Diz aqui, em todos eles haviam abundante graça. Todos eles, a graça de Deus superabundava. Por quê? O Espírito Santo de Deus morava em seus corações, revestido de poder pelo poder de Deus, e a graça foi derramada nos corações. O que é que significa? Significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Toda a igreja, ali, naquela época, a graça era manifestada através de quê, irmão? Através das obras, através dos cuidados que ele tinha uns com os outros. Então, uma igreja que o amor de Deus é derramado, a graça de Deus é derramada, ela demonstra isso aí por ações, tanto em pregar o evangelho, como já falou aqui, como cuidar um do outro. Então é importante observar que a graça de Deus ela é derramada abundantemente nos corações. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com o seu próximo, na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Então, quando o Espírito de Deus é derramado nos corações, a graça de Deus é superabundante na vida de cada um. Então, isso aparece através das obras. Então, nesse segundo tópico, foi como o amor como manifestação da graça. Então, o amor aqui manifestou sim a graça, aparecia, todos estavam vendo a graça de Deus, através do cuidado, do alento, do consolo aos necessitados. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. Somente a graça faz isso. Então é importante você estar na presença do Senhor. O resumo desse segundo tópico diz assim, que a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem
equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. É assim que a graça de Deus opera no nosso coração, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos agora chegando aqui, finalizando também já o segundo, não é isso, Salomão? O segundo tópico da nossa lição. Segundo, terceiro agora. E vamos entrar agora no nosso terceiro tópico, meus queridos, que vai falar aqui sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. Equidade, meus irmãos, você pode entender equidade como a disposição de procura realmente ali da igualdade, da justiça social. Então, equidade é isso, é buscar realmente a justiça social entre as pessoas. Mas como se faz isso em relação à questão da igualdade, né? Aqui eu quero trazer um conceito de igualdade que está lá no nosso direito, a igualdade material, não é isso? Que diz que igualdade é você tratar os diferentes da maneira que eles diferenciam-se a si mesmo. Então, tratar os desiguais da maneira que eles se desigualam, ok? Então, meus irmãos, a equidade nos traz isso. Eu não posso tratar todas as pessoas de maneira igual sem observar suas diferenças, ok? Porque assim eu vou estar praticando injustiça. Se eu tratar as pessoas de maneira igual sem observar as suas diferenças, ok? Eu vou praticar a injustiça. Eu vou praticar equidade, que é sinônimo de justiça, quando eu observo as pessoas da maneira que eles, entre as suas diferenças, na manifestação das diferenças dessas pessoas, né? Chamamos isso de igualdade material. Tratar os desiguais da maneira que eles se desigualam para encontrarmos um equilíbrio, uma equidade, justiça social. E a igreja de Jerusalém já entendia esse conceito. Verdade. Já vivia isso, ok? Já vivia. Então, eles procuravam sim esse equilíbrio entre as pessoas para que pudesse ser a questão mais justa possível, para que a equidade realmente pudesse ali ser realmente praticada de maneira visível entre todas as pessoas. Em Jerusalém, diz aqui mais abaixo, não havia um nivelamento social. Veja só, não havia. Porque, repito mais uma vez, a partir do momento que eu vou nivelar as pessoas, ok, de maneira ali, eu pratico a justiça, obviamente. Por quê? Porque nem todas as pessoas, porque as pessoas não são iguais, existem diferenças. Então, equalizar essas diferenças é a prática realmente da justiça, da equidade. E os nossos irmãos realmente entendiam muito bem isso. Esse geralmente em maior número, a questão das pessoas que tinham menos condições sociais, ok? A igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar a situação. Atos 4:34. Sendo solidária com a situação dos menos favorecidos, ok? Então, eu não posso pegar um recurso e dar para o mais abastado o mesmo recurso que eu dou para o menos abastado, não. Eu tenho que analisar as diferenças e praticar a igualdade material, que assim eu posso realmente chegar ao conceito de justiça, atingir, melhor dizendo, o conceito de justiça e o conceito também de equidade, ok? Tratar os diferentes da maneira que eles realmente ali se diferenciam, ok? Então, a igreja realmente observava este princípio, Saulo. É verdade, né? O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema propriedade e compartilhamento, né? Eles compartilharam tudo, tendo mesmo a propriedade, mas mesmo assim eles compartilhavam. Ele diz assim, os estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia essa comunidade de compartilhamento. Eles compartilhavam. Compartilhar não de domínio, não é de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas eles priorizavam conforme a necessidade de cada um. Eles mantinham a propriedade, certo? Mas de acordo com a necessidade de cada um,
eles chegavam, ajudavam e compartilhavam muitas coisas, dividiam mesmo. Era esse cuidado que eles tinham uns com os outros. Eles compartilhavam tudo o que tinha. Em outras palavras, isso não pode ser, isso pode ser observado com Maria, mãe de João, Marcos. Eles também pertenciam à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração. Quer dizer, o trabalho que eles exerciam, uma casa, transformou numa igreja, numa casa de oração. Para o quê? Para o reino de Deus. Trabalho para o reino de Deus. Quer dizer, a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que o governo permanece, que o governo permanece o mesmo. É o princípio, permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Quem necessita, aqueles que precisam. O bem é feito sem a gente olhar quem. Que a mão direita não veja o que a esquerda está fazendo. Ou que você possa fazer sem estar anunciando, sem estar avisando, ou botando em um outdoor para todo mundo ver. Não precisa disso. O que precisa sim é fazer o bem sem olhar a quem. Então, eles compartilhavam os seus bens, dividiam os seus bens. Isso é o quê? Uma demonstração do amor, como a gente já falou aqui antes da lição, né, Moisés? O amor de Deus derramado nos corações. É difícil fazer isso? Não. Quem tem o amor de Deus derramado no seu coração, consegue fazer isso, né, naturalmente, sem nenhum constrangimento. É preciso, sim, estar de acordo com a palavra do Senhor. Meus irmãos, chegamos aqui no nosso terceiro, agora, subtópico, já finalizando aqui a nossa lição bastante interessante. Nosso terceiro subtópico é falar sobre essa questão da voluntariedade dos irmãos em compartilhar, como Salomão já colocou aqui, os seus bens e as suas posses. Primeira coisa que nós temos aqui deixar claro, isso não era algo obrigado a os irmãos fazerem, não era. Não era. Os irmãos faziam isso porque sentiam mesmo que deveriam ajudar os outros irmãos, uma questão mesmo ali amorosa, ok? Quando eles vendiam uma herdade, uma terra, uma casa, enfim, eles traziam, diz aqui Lucas, no capítulo 4 de Atos, que eles traziam aos pés dos apóstolos. Trazer aos pés dos apóstolos uma expressão que significa colocar diante dos apóstolos, para que eles pegassem aquilo ali e repartissem, compartilhassem com as pessoas, observando, como nós deixamos claro aqui, a necessidade de cada um, a diferença da necessidade de cada um, aquilo era compartilhado e todos eram ali beneficiados por aquela situação. Não era nada imposto, não era nada obrigatório, ok? Certo? Como algumas pessoas dizem por aí, que o comunismo nasceu aqui, isso não existe, tá certo? Não existe. Porque aqui realmente as pessoas eram abençoadas, tá? O comunismo que nós temos aqui, sabemos aqui, político aqui e tal, como uma direção social, a gente sabe que a coisa não é bem assim. O pobre morre mesmo, né? E a classe elitizada, né? Que proclama o comunismo se beneficia e o pobre morre. Aqui não. Aqui a coisa era compartilhada, observando as necessidades, as desigualdades das pessoas. E faziam as coisas de maneira realmente voluntária. Eu queria compartilhar, eu compartilhava. Se eu não quisesse compartilhar, eu ficava com tudo aquilo que era meu. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele não ia obrigar a ninguém realmente a compartilhar. Agora, se você fosse compartilhar, você teria que fazer isso com um coração realmente sincero, e colocar tudo o que você realmente agaranhou com aquilo ali diante dos apóstolos para que a coisa fosse compartilhada. Veja o exemplo de Ananias e Safira, ok? Eles venderam, aqui um exemplo interessante, eles venderam uma herdade, ali uma terra, por exemplo, por 100 mil reais,
e chegou e disse, olha, está aqui, eu quero compartilhar para mostrar uma imagem de uma pessoa ali longânima, uma imagem de uma pessoa ali muito bondosa, eu quero compartilhar aqui, vendi lá a terra, quero compartilhar, ele vendeu por 100 mil reais, mas está aqui 30 mil. O apóstolo Pedro diz, olha, por quê? Você está pensando que você está mentindo a quem? Você acha que você consegue mentir ao Espírito Santo? Ele sabe que você está mentindo. E na mesma hora, Ananias morre ali diante deles. E posteriormente também, Safira morre da mesma forma, porque mente a eles. Okay? Poderiam mentir até a Pedro e a João. Agora, ao Espírito Santo, que conhece todas as coisas, antes que aconteça qualquer coisa, ele já conhece tudo, ninguém pode mentir. Então, eles morreram ali, foram punidos por Deus, ok? Por essa tentativa de burlar tudo aquilo ali. Imagine se isso não fosse ali punido naquele momento ali. Como ia ficar toda aquela situação, né? Ia gerar um transtorno, ia gerar talvez uma prática muito equivocada entre as pessoas, daquilo ali, ok? Então, foi uma punição exemplar para aquela situação. O apóstolo Pedro deixa claro, e diz a Ananias antes dele morrer, obviamente. Olha, se você quisesse ficar com a sua verdade, você poderia ficar. Isso aqui você não precisa trazer, não precisaria trazer nada, ficasse com você. Agora, não viesse mentir. Como ele mentiu, ele sofreu ali a punição. Então, meus irmãos, essa questão da voluntariedade era mesmo praticada. A pessoa tem que ser voluntária a realizar a ação do compartilhamento dos bens quando ela tinha ali em suas mãos para abençoar os outros irmãos. Tem que ser feito de maneira totalmente voluntária, jamais de forma obrigada. Era assim que a prática do compartilhamento era realizada na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, que é também, Salomão, uma prática que nós devemos também realizar. Verdade. Eu, quando vou ajudar o meu irmão, eu não posso fazer essa ajuda, Deus está vendo, para me autopromover, para mostrar que eu ali... Não. Hoje existe a prática de... estamos vivendo aí os dias de redes sociais, então existe uma prática terrível de pessoas que ali pegam pessoas ali mais carentes e vão dar alguma coisa para eles, e ter que gravar um vídeo para colocar na rede social. Para que isso? Para ter engajamento, melhor dizendo, engajamento, para que ele venha ganhar mais seguidores na sua rede social e que ele venha ganhar também mais recursos para ele com isso. Isso não é a prática do amor. O amor ele é voluntário e o amor se faz realmente de maneira sincera, porque eu vejo a necessidade do outro sem querer me autopromover com isso. Isso sim é realmente viver em comunidade. Por que era assim? Porque era dirigida por Deus, era dirigida pelo Espírito Santo. Se fosse do homem, seria totalmente errado. Mas como era de Deus, a coisa realmente acontecia de maneira totalmente certa e correta. Bom, chegamos à conclusão da lição. Eu espero que você tenha gostado da aula aí. Curta o vídeo. E nessa conclusão a gente vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou, né, os crentes a socorrer os mais necessitados. E isso eles faziam de forma, como o irmão Zé falou, voluntária. Não fazia sob pressão, não era um ato comprado, exigido, forçado, não, era voluntário. Quando cada um, de forma voluntária, socorria os com menos posses, tinha menos condições. E isso se prontificava a dar de acordo com cada um, a necessidade de cada um. Era prontificado. Ele diz aqui que não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Uma igreja que não age dessa forma não é a igreja de Cristo, não é a igreja de Deus. Não é a igreja que tem a essência de Cristo no meio dela. Não é a igreja que tem o Espírito Santo de Deus derramado nos corações.
mas uma igreja que faz, né, irmão Isaías, age dessa forma que a gente viu aqui hoje, nessa aula, aí sim, tem a unção de Deus na sua vida. Podemos dizer que é a noiva de Cristo. E é essa que vai ser pronunciar o seu nome quando ele vier buscar a sua igreja. Uma igreja cheia da unção de Deus, ela faz isso voluntariamente, sem nenhuma pressão, ela faz por amor. É isso que a gente viu na lição de hoje. E eu espero que essa mensagem tenha ficado no seu coração, que você possa entender que sem Jesus não dá para viver neste mundo. Só Jesus é a salvação, só Jesus é o caminho que leva à vida eterna. Amém? Com isso concluir essa aula, eu espero que você tenha gostado. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.